Olá pessoal, nesse vídeo da sexta-feira nós vamos falar da volatilidade do NNT como medida de benefício de uma conduta médica. Você sabe que o NNT é o número necessário a tratar de pacientes para que você tenha um benefício. Ele traz uma percepção probabilística de benefício e esse é o valor do NNT. No entanto, existe um fenômeno de supervalorização do NNT, além do que ele se presta em medicina baseada em evidências. E essa supervalorização equivocada está bem caracterizada numa carta ao editor enviada ao Lancet e publicada, e que viralizou, eu recebi de várias fontes, e essa carta ao editor propunha que não se comparasse a eficácia de vacinas apenas pela redução relativa do risco, mas se comparasse também pelo NNT. Ele vai mais longe, ele chama de reporting bias, viés de descrição, o uso apenas da redução relativa do risco. E chega a um ponto de fazer um gráfico comparando o NNT de diferentes vacinas e dizendo que está faltando um elefante na sala, que seria a eficácia representada por aqueles NNTs. Muito bem, isso representa um grande equívoco. É bem verdade que o NNT tem uma vantagem, e eu vou falar primeiro da vantagem, mas ele não pode ser utilizado como propriedade intrínseca de um tratamento devido à sua volatilidade, que eu vou explicar também nesse vídeo. Mas vamos primeiro para a vantagem do NNT, porque ele é valorizado. O NNT nos traz uma perspectiva probabilística. Nos traz a perspectiva de que o que a gente faz enquanto conduta médica não é garantia de benefício, mas a gente oferece basicamente uma probabilidade. Por isso que nós dizemos que nós precisamos tratar muitas pessoas para beneficiar poucas, e aí está o NNT. O NNT quantifica a probabilidade concreta de benefício. Então, se eu digo que o NNT é 10, eu vou tratar 10 pessoas para uma se beneficiar. É a mesma coisa que eu dizer que a probabilidade de benefício no momento que o paciente recebe um tratamento é 10%. No caso desse tratamento que o NNT é 10. Então, a gente mostra o benefício concreto, que é a probabilidade. No entanto, o benefício concreto de um paciente que vai receber o tratamento não depende apenas do tratamento, mas depende do paciente. Ou seja, da probabilidade do paciente ter o desfecho na ausência do tratamento. Por esse motivo, o NNT não é propriedade intrínseca do tratamento. É, na verdade, a propriedade do paciente que recebe o tratamento, pois a gente começa pela probabilidade pré-tratamento do paciente ter um desfecho e é aplicado a essa probabilidade pré-tratamento a redução relativa do risco, que é a propriedade intrínseca do tratamento. Por isso o NNT vai variar o mesmo tratamento, feito em diferentes amostras. Se essas amostras tiverem risco do desfecho diferente, o NNT vai variar. Quando nós pegamos um artigo científico e calculamos o NNT daquele trabalho, o NNT é a média daqueles pacientes na amostra populacional. É um NNT médio. Mas nós sabemos que quando nós vamos para os extremos, se eu pego os pacientes de maior risco do desfecho, eles terão menor NNT, maior probabilidade de benefício. E pacientes com maior risco do desfecho, eles terão menor risco do desfecho, eles terão maior NNT, ou seja, menor probabilidade de benefício. Então o NNT não consegue caracterizar o tratamento per si. É um resultado da interação do tratamento com o paciente, com o risco basal do paciente. Portanto, é totalmente inadequado a gente comparar NNT de um mesmo tratamento em estudos diferentes, quanto mais comparar NNT de tratamentos diferentes em estudos diferentes.
cuja incidência do desfecho, no caso Covid-19, foi diferente, a depender do ensaio clínico realizado. Portanto, não é para usar NNT para comparar tratamentos entre si. Em estudos, você pode até usar o NNT no mesmo estudo, mas em estudos diferentes é inadequado usar. Na verdade, a propriedade de eficácia do tratamento é sim a redução relativa de risco. E aí a gente tem que caracterizar uma propriedade da redução relativa do risco que o NNT não tem, que é a capacidade de ser constante em diferentes estratos de risco populacional. A redução relativa do risco, essa sim, é a propriedade intrínseca de eficácia. Porque o relativo remonta ao conceito científico, enquanto o absoluto, NNT, ou redução absoluta de risco, remonta à experiência prática em um determinado paciente ou um determinado tipo de população. Então, esse conceito científico, que é a redução relativa do risco, por ser constante, ele pode ser aplicado em diferentes populações com risco basal, inclusive calculando a posteriori o que vai acontecer em diferentes populações. Na verdade, esse raciocínio prático do mundo real é uma coisa que vem muito mais do pensamento clínico do que de um trabalho. De posse de um conceito científico, redução relativa de risco, eu pego a realidade prática, o risco absoluto, e multiplico por essa redução relativa de risco. E aí eu vou calcular na prática clínica, não no artigo, quanto será o NNT desse paciente ou desse tipo de população. Então observe que NNT remete muito mais ao raciocínio clínico do que ao conceito científico. O NNT, portanto, é volátil, porque na prática clínica, cada paciente é um paciente, sim, cada paciente merece o seu próprio NNT. Quem tem o NNT é o paciente e não o tratamento. Vocês vão de se questionar por que a redução relativa do risco tem essa mágica de ser constante. De fato, assim é a natureza. Quando nós comparamos a redução relativa do risco de diferentes tratamentos em diferentes populações, elas tendem a ser constantes. Ou quando a gente olha a redução relativa de risco em um ensaio clínico, e nós olhamos subgrupos, a gente vê que tende a ser constante. Então, tanto a análise de subgrupo de ensaio clínico, quanto estudos meta-analíticos mostram a propriedade constante da redução relativa do risco, que não acontece com o NNT. Vocês podem perguntar, ok, isso é a demonstração de um fenômeno, mas por que é assim? E eu posso explicar através de um exemplo de redução de peso, ok? Imagine que eu utilizo um tratamento que é anorexígeno, que vai reduzir o peso, e a propriedade dele é reduzir em 10% o peso das pessoas. E, de fato, essa propriedade de reduzir em 10% é o que o tratamento traz de vantagem para a pessoa. Mas numa pessoa de 100 quilos, em termos absolutos, será 10 quilos de redução. Numa pessoa de 80 quilos, será 8 quilos de redução. Numa pessoa de 60 quilos, será 6 quilos de redução. Então, observe que esse exemplo explica por quê. A redução absoluta é variável com o paciente, não é propriedade do tratamento. E a redução relativa é o constante, é que o tratamento traz, desde que a magnitude do problema seja a mesma. Ok? A natureza do problema seja a mesma. Em resumo, NNT é uma propriedade volátil. E eu vou mais longe, não é propriedade de tratamento, mas é do paciente que recebe o tratamento. Portanto, não devemos supervalorizar o NNT como medida de eficácia. A verdadeira medida de eficácia é sim a redução relativa do risco, que vem sendo criticada porque parece ser um número maior e ensaios clínicos relatam mais a redução relativa do risco do que a redução absoluta. Essa é uma crítica inapropriada. Porque a função de um ensaio clínico não é mostrar o mundo real, mas é caracterizar uma propriedade da natureza. E a propriedade da natureza é a redução relativa. E eu utilizarei essa propriedade da natureza para individualizar
a depender da população que vai utilizar a vacina ou do paciente que vai utilizar um tratamento, aí sim eu penso no NNT. E lembre-se que o NNT calculado de um artigo científico é a média. E é uma média que varia de paciente para paciente ou situação clínica para situação clínica. Essa carta do editor nossa foi aceita para publicação e deve estar sendo publicada aí no Lancet daqui a alguns dias e nós vamos compartilhar com vocês, porque essa é uma oportunidade de desfazer esse desentendimento em relação ao NNT, em relação à redução relativa de risco. São duas medidas úteis, mas cada uma na sua caixa, cada uma com a sua utilidade.